Uma janela sinistra pela qual você nunca deve olhar. Um caixão que fica mais longo a cada ano. E o motivo aterrorizante pelo qual um homem insistiu em ser enterrado dentro de uma pedra de 6 metros. Hoje descobriremos a verdade por trás de tudo isso, além de sepultamentos assustadores com histórias ainda piores, enquanto exploramos algumas das tumbas mais estranhas do mundo. Menina desconhecida. Quem é que não gosta de um bom mistério? Bem, vá até o cemitério de Graceland, em Chicago, e você vai encontrar um dos mistérios mais estranhos e intrigantes dos Estados Unidos. E tudo gira em torno desse memorial de uma garota de 6 anos. Então, qual é a história? Supostamente, a menina era filha de uma família abastada, mas enquanto eles faziam um piquenique em um dia de 1880, ela foi tragicamente atingida por um raio. Em luto, seus pais contrataram um escultor siciliano para fazer uma estátua em tamanho real em sua memória e enterrá-la sob ela. Algum tempo depois, eles se mudaram. Então, em uma noite de tempestade, o guarda do cemitério estava fazendo a sua ronda, quando notou que a caixa de vidro onde a estátua estava guardada estava vazia. Confuso, ele se aproximou e levou o maior susto da vida. Uma garotinha vestida com roupas de época saiu de trás de uma lápide e correu pelo cemitério. O guarda fugiu apavorado, jurando jamais voltar. Mas na manhã seguinte, a estátua estava de volta ao seu lugar normal. Assustador. Segundo a lenda, ela desaparece toda vez que há uma tempestade. Mas será que alguma coisa disso realmente é verdade? Bem, a inscrição abaixo da estátua nomeia a menina simplesmente como Inez e diz que ela é filha de John e Mary Clark. Só que tem um problema, não há registros de que a Inez Clark tenha existido. O que é mais estranho é que o cemitério não tem ninguém com esse nome listado como enterrado lá. Em vez disso, o terreno onde a estátua reside é supostamente ocupado por um cara chamado Amos Briggs. Eita, como assim? Na tentativa de encontrar sentido nisso, alguns alegaram que a garota nunca existiu de verdade e que a estátua foi só uma jogada de marketing do escultor Andrew Gaggle, cujo nome tá gravado nela. Pode ter algo a ver, mas isso não explica de onde veio a Inez ou quem são John e Mary Clark. Os nomes foram simplesmente tirados do nada? Na verdade não, pelo menos não os nomes dos pais. Documentos de 30 anos após o suposto enterro de Inez provam que de fato existiram Mary e John Clark e eles tiveram uma filha, só que ela ainda estava viva em 1880. Caramba, por que tem que ser tão confuso? Mas não se preocupe, depois de muita investigação eu tenho quase certeza de que eu encontrei a resposta para esse mistério. Olha só, Mary e John tiveram uma filha juntos que estava viva em 1880, mas Mary também tinha outra filha de um casamento anterior, uma filha chamada Inez. Foi essa filha que infelizmente faleceu, embora os registros mostrem que foi de uma infecção bacteriana, a difteria, e não por causa de um raio, como conta a lenda. Enfim, seu nome nunca foi a Inez Clark, o que explica por que não há registros dela. Ela se chamava Inez Briggs, nome de solteira de sua mãe. Ah, agora sim. E lembra do cara que supostamente está enterrado no túmulo, chamado Amos Briggs? Bem, escuta esses nomes. Inez Briggs, Amos Briggs. Alguém deve ter escutado errado e colocado o nome equivocado no registro. Ou seja, o verdadeiro monstro por trás dessa história de terror foi um registro mal feito. Cemitério colorido. Você já andou por um cemitério e pensou, se ao menos isso aqui parecesse mais com as paredes de uma sala de aula da 4ª série? Se você pensou isso, parabéns, você é maluco. Mas você também tá com sorte. Esse cemitério bizarro em Sapanca, na Romênia, é apelidado de Cemitério Alegre. O cemitério estranhamente colorido é famoso pelos seus murais únicos, que decoram mais de 800 lápides, cada uma retratando um aspecto pessoal da vida do falecido. Alguns mostram seu trabalho, outros seus hobbies, e os mais mórbidos até mostram como a pessoa se foi, tudo com um toque de tintas coloridas. É tipo folhear o livro infantil mais deprimente do mundo. Mas então, qual é a história? Bem, a ideia original foi idealizada por Stan Johan Potrash, um morador local que começou a esculpir cruzes para o cemitério em 1922, quando tinha apenas 14 anos. Com o passar do tempo, o hobby de Stan começou a crescer, e ele começou a adicionar poemas e obras de arte humorísticas às lápides. Em 1935, ele começou a caminhar
caminhar pela cidade, anotando coisas sobre a vida dos vizinhos, para que quando chegasse a hora deles, pudesse contar suas histórias com propriedade, não sem o consentimento deles, claro. As pessoas claramente se encantaram com o estilo artístico eclético de Stan, e com o tempo ele se tornou sinônimo de Sapanca. Ele até começou a incorporar significados ocultos nos murais. As esculturas que apresentavam a cor verde simbolizavam a vida, o vermelho simbolizava a paixão e o preto a morte. Isso, juntamente com os poemas, significa que os túmulos revelam muito mais sobre a pessoa. Um poema particularmente interessante diz: Ioan Toadeiro amava cavalos. Outra coisa que ele amava muito, sentar-se à mesa de um bar, ao lado da esposa de outra pessoa. Que isso, irmão? Imagina ser dedurado pra eternidade bem no seu túmulo. Stan continuou trabalhando em lápides, até que chegou a vez dele em 1977. Mas peraí, quem é que fez a lápide dele? Ah, os seus 2 aprendizes, claro. E eles continuaram seu trabalho desde então. Uma história ao mesmo tempo triste e bonita, mas sem tempo pra chorar. Clica aí nos botões de curtir e inscrever-se, pra você nunca mais ficar triste, já que você nunca mais vai perder vídeos estranhos e maravilhosos que nem esse. Mas voltando aos túmulos. Ressuscitando os mortos. Se você viajar para o Reino Unido e passear por qualquer um dos seus muitos cemitérios, é provável que encontre essa visão estranha, essas gaiolas elevadas cobrindo túmulos antigos. Bem estranho, né? Mas para que servem? Para manter zumbis no subsolo? Para afastar vampiros? Nada disso, mas a verdade não é menos macabra. As gaiolas servem de fato para manter os corpos enterrados lá dentro, mas não por medo de mortos-vivos. Não, as pessoas tinham mais medo de ladrões de túmulos. No século XVIII, o roubo de túmulos havia se tornado uma epidemia generalizada em todo o Reino Unido. Naquela época, as faculdades de medicina usavam cadáveres de verdade para praticar e mostrar aos alunos, só que frequentemente eles se tornavam escassos. Nesse vácuo, se formou um mercado ilegal, onde as faculdades buscavam profissionais que pudessem procurar novos indivíduos. Esses profissionais eram chamados de ressurreicionistas e ganhavam dinheiro cavando túmulos recém-feitos para roubar os corpos e vendê-los. Nossa, um trabalho muito digno. Embora tecnicamente não existissem leis contra o roubo de corpos naquela época, é possível imaginar que as famílias ficavam bem chateadas ao descobrir que alguém tinha profanado o túmulo dos seus entes queridos e roubado seus restos mortais. As pessoas precisavam de uma solução, e assim temos o MortSafe. Essas gaiolas podiam ser compradas por famílias para cobrir sepulturas, e muitas vezes eram feitas com grossas placas de pedra no topo, para impedir que os ressurreicionistas a levantassem. Modelos mais complexos incluíam várias fechaduras, barras de encaixe e hastes de metal fixadas no solo. O objetivo era impedir aspirantes a ladrões por tempo suficiente para que o corpo se decompusesse e se tornasse inútil. Depois de alguns dias no solo, os MortSafes tinham sucesso nesse aspecto. Mas se era difícil para um ressurreicionista remover o MortSafe, também era difícil para qualquer outra pessoa. E é por isso que você ainda pode encontrá-lo sobre sepulturas hoje em dia. Passada a época dos roubos de túmulos, essas gaiolas estranhas agora são só relíquias do passado, o que pode ser útil se um apocalipse zumbi chegar. Caixão infinito. Muita gente sonha em crescer na vida, mas o que dizer de crescer na morte? Em Samarcanda, no Uzbequistão, há um caixão de 19 metros de comprimento que supostamente guarda os restos mortais de São Daniel da Bíblia. Daniel é uma figura reverenciada nas religiões muçulmana, judaica e cristã. Em muitos lugares no Irã, Iraque e Uzbequistão afirmam abrigar seus restos mortais, mas nenhum tomou liberdades criativas como esse. Tá, mas pra que um caixão tão longo? Dizem que depois da morte, o corpo de Daniel continua a crescer 5 centímetros por ano. Então, para acomodar a estatura adicional, eles continuamente construíram sobre o caixão, até o ponto em que ele agora se encontra com gigantescos 19 metros de comprimento. O único problema é que Daniel supostamente morreu há cerca de 2.500 anos. Então, se ele realmente crescesse 5 centímetros por ano, já ia ter passado de 120 metros, o que torna o seu local atual de descanso bem apertado. O mais provável é que o túmulo foi construído dessa forma para dificultar que potenciais ladrões roubem o que resta, se é que resta alguma coisa. O ladrão nem ia saber por onde começar. Ou isso, ou Daniel é incrivelmente flexível mesmo após a morte. Sepultado na pedra.
todo mundo tem pelo menos um medo irracional. Eu tenho medo de abacaxi. Mas em 1845, William Jeffreys tinha um medo tão grande que fez o seu pai prometer que o sepultaria póstumamente em uma pedra de 6 metros. Tá, mas do que esse cara tinha medo? Para entender, primeiro você precisa saber quem foi William Jeffreys. Com apenas 28 anos, ele foi eleito para o Senado da Carolina do Norte e aparentemente tinha um futuro brilhante pela frente. Mas no ano seguinte, a sua saúde mudou repentinamente e ele foi diagnosticado com febre biliosa, ou malária, como é conhecida hoje. Apesar de se esperar uma recuperação completa, sua condição só piorou e William começou a sofrer de alucinações extremas. Nesse estado e sabendo que a sua hora estava chegando, ele desenvolveu um medo intenso de ser comido por vermes. No início, ninguém o levou a sério, mas à medida que a sua condição piorava, seu pai finalmente concordou em enterrá-lo dentro de uma rocha para evitar os devoradores de humanos. Após a morte de William, seu pai encontrou uma rocha enorme e contratou um homem para cavar um buraco do tamanho de uma pessoa no topo. Infelizmente, não foi um trabalho rápido. Depois de um ano inteiro, finalmente ficou pronto, mas certamente o corpo de William já tinha se decomposto, não? Bem, você pode achar que sim, mas segundo a lenda, o corpo foi colocado em um barril cheio de conhaque e jogado em um rio próximo para preservá-lo até que o túmulo estivesse pronto. Como se tudo isso já não fosse bem estranho, supostamente a família bebeu o conhaque depois que o corpo foi realocado. Nossa, nada como um gole de uma bebida fermentada por um corpo humano. O túmulo nada convencional de William foi um ponto turístico local por algum tempo, mas depois que vândalos destruíram a placa com a inscrição, todas as placas de sinalização para a rocha foram removidas. Então, da próxima vez que você acampar na Carolina do Norte, tome cuidado. Você pode acabar se deparando com o local de descanso final do senador William Jeffreys. Paraíso Gangster. Os anos 90 foram uma época turbulenta na Rússia, com a queda da União Soviética trazendo um aumento acentuado do crime organizado. Mas ser um criminoso de carreira geralmente não vem acompanhado de um plano de aposentadoria. Então, por que não deixar uma lápide exagerada para chamar atenção? Em certos cemitérios russos, você vai encontrar uma grande variedade de lápides detalhadas, com personagens suspeitos internos largos e joias caras. Mas para a elite dos criminosos russos, esses túmulos são patéticos. Veja, por exemplo, Vyacheslav Ivankov, um famoso chefe da máfia que comandou redes de extorsão na Rússia e nos Estados Unidos, até ser assassinado em 2009. Se você passasse por seu túmulo, poderia pensar que ele era algum líder mundial, em vez de algum dos gangsters mais notórios da Rússia. É só olhar para todas essas flores. E ainda mais impressionante é esse monumento no cemitério Klechikinsky, na cidade de Novosibirsk, em memória do empresário e suposto colaborador da máfia Boris Chubarov. Com a gravata esvoaçante e a Mercedes em tamanho real ao fundo, ele parece estar saindo do set de algum filme de ação. Agora, o mais estranho é que Boris nem sequer tinha uma Mercedes, ele só gostava delas. Se for pra falar do que a gente pode pagar, o meu túmulo vai ser com essa lata velha. Esquisitices francesas. Imagine que você está passeando pelo belo cemitério Père Lachaise, em Paris, quando se depara com isso. Caramba, que troço mórbido. Mas e se eu te dissesse que existe uma história por trás disso que é bem romântica? De fato, o homem retratado segurando a cabeça sem corpo é Fernand Berlot, diretor do Banco Estrangeiro de Westminster, falecido em 1942. Acredita-se que a cabeça seja de sua esposa, Henriette Marie-Louise Giquel. Aparentemente, ele não desejava nada mais do que contemplar o rosto dela por toda a eternidade. O que é bonito, mas eu achei que o escultor pode ter levado um pouco ao pé da letra demais. Outro túmulo famoso do Père Lachaise chama muita atenção das pessoas, embora esse se deva a um apêndice muito diferente. No século XIX, Victor Noir era um jornalista de um famoso jornal francês, mas o jornal teve problemas com o príncipe Pierre Bonaparte, sobrinho neto do famoso líder militar Napoleão Bonaparte. Bem, naquela época, as disputas às vezes eram resolvidas com duelos perigosos. Então, Victor foi enviado para encontrar Bonaparte e combinar a hora e o local. Mas houve um desentendimento e Bonaparte sacou sua arma, dando fim a Victor antes mesmo que o duelo começasse. Em celebração, um memorial foi erguido, representando o jornalista no momento de sua morte. Só que a estátua ficou famosa por algo totalmente irrelevante: aquela protuberância. Essa estranha adição levou ao nascimento de uma crença ainda mais estranha, de que se uma mulher beijar os lábios de Victor, esfregar a sua protuberância e deixar uma flor na sua cartola, ela vai aumentar sua fertilidade. Como você pode ver pelo desgaste ali na região, esse ritual se provou ser muito popular. Despedida com estilo.
As pessoas lidam com o luto de maneiras diferentes. Para a família MacDonald da Irlanda, o luto tomou a forma do que talvez seja o túmulo mais extravagante que eu já vi. Em 2023, a vida de Charlie MacDonald, de 21 anos, foi tragicamente interrompida por um câncer terminal. Em luto, a família de Charlie e centenas, sim, centenas de parentes arrecadaram cerca de $165 mil para construir uma lápide que rivalizasse com todas as outras. O imponente memorial de 5 metros ocupa 3 vagas no cemitério e é adornado com várias bandeiras do condado de Donegal, anjos empunhando espadas e até isso aqui que parece ser uma espécie de representação da Santa Ceia. Há também várias estátuas de Charlie e réplicas em pedra do seu carro, telefone, óculos de sol, relógio e até sua bebida favorita. Quanta atenção aos detalhes. Tá, mas por que tudo isso? Bem, os MacDonalds fazem parte da comunidade de viajantes irlandeses, uma minoria étnica nômade, nativa da Irlanda, com suas próprias línguas, comunidades e tradições. Os viajantes estão muito em sintonia com a morte e veem o tamanho da lápide de um ente querido como um indicativo do amor e respeito que tinham pela pessoa. Símbolos como anjos são frequentemente usados para que o falecido seja efetivamente guiado pela vida após a morte, enquanto seus hobbies e interesses também são homenageados para que os vivos possam manter uma conexão mais forte com eles. Mas nem todos aceitaram essa lápide gigante. Embora a família de Charlie tenha conseguido o terreno de maneira justa, os moradores locais reclamaram do projeto, chamando de cafona e argumentando injustamente que ele viola os regulamentos de altura do cemitério. Os MacDonalds insistem que é sua cultura e que eles têm o direito de lamentar a morte do seu filho da maneira que acharem melhor. E você, o que acha disso? O túmulo de Charlie é uma homenagem tocante a uma pessoa que se foi cedo demais? Ou uma marca bem intencionada, mas inapropriada no cemitério? Me conta aí nos comentários. Observando de cima. Você já viu algo tão estranho que achou que tinha imaginado? Foi o que eu senti quando eu vi essa lápide com um meio Jesus, segurando uma menina em um balanço. E essa é mais uma das frases que eu jamais pensei que ia falar. No cemitério de Cave Hill, no estado do Kentucky, sob a sombra de uma antiga nogueira, você vai encontrar esse memorial único para Sammy MacDonald, de apenas 3 anos. Pode parecer estranho no começo, mas na verdade é um belo testemunho de uma família que perdeu aquilo que era mais querido para eles. A lápide retrata Sammy como ela era em 2 de maio de 2006, brincando despreocupada no parque. Mais tarde, naquele mesmo dia, a garotinha se afogaria tragicamente. Cara, que história triste. Determinados a fazer algo bom a partir da tragédia, seus pais encomendaram o túmulo com a ajuda do escultor Tom White e do arquiteto de monumentos Terry Joy. Como uma família religiosa, eles esperavam que isso fizesse as pessoas pararem e pensarem não só sobre a vida, mas sobre Jesus e seu papel após a morte. Se você tem crenças ou não, é impossível negar o quão tocante isso foi. A lápide tem até 3 marcas de mãos. Uma é de Sammy e as outras 2 são de seus irmãos, além de um lugar para deixar pedrinhas e outras coisas que a garota adorava colecionar. Cara, não sei nem o que falar. Acho que eu vou pegar um lenço. Teto solar. Dê um passeio pelo cemitério Evergreen, em Vermont, nos Estados Unidos, e você pode se deparar com uma visão bizarra, uma laje quadrada de pedra na grama, com algo que parece ser uma janela. Não importa o que você faça, não olhe pra dentro. Quem sabe que horrores se escondem lá dentro? Bom, na verdade eu sei, e não são zumbis. Em 1893, o Dr. Timothy Smith solicitou que a janela fosse instalada em seu túmulo por causa de um medo profundo que ele tinha, ser enterrado vivo por acidente. Embora seja um conceito ridículo hoje em dia, na década de 1800, sabia-se que essas coisas aconteciam. Desesperado para garantir que um destino terrível não lhe acontecesse, Timothy mandou construir algumas salvaguardas. Um tubo de respiração foi adicionado, que já se perdeu no tempo, e um sino foi colocado na sua mão para sinalizar por socorro caso ele acordasse. Mas a maior adição foi um poço de quase 2 metros, escavado da superfície até o seu caixão, com uma janela de vidro instalada. De lá, qualquer um poderia olhar para o rosto em decomposição de Timothy. Ah, que agradável. Felizmente, talvez anos de interferências climáticas, condensação e crescimento de plantas tenham dificultado a visualização de qualquer coisa lá dentro. Porém, recentemente algo muito estranho foi visto ali. Ah, brincadeira, tô zoando. Comida de cemitério.
Imagine que você está construindo seu novo restaurante e descobre que ele fica em cima de um antigo cemitério. O que você faz? Bem, se você for dono do Lucky Restaurant em Ahmedabad, na Índia, você transforma esse azar no truque mais estranho da história dos restaurantes. Quando Krishnamurti viu o terreno pela primeira vez e percebeu que era um cemitério, ele sabia que tinha que comprá-lo. Em vez de mover os túmulos ou construir sobre eles, ele construiu seu restaurante ao redor deles, efetivamente transformando em uma atração turística. É isso mesmo, vem aqui e você vai poder desfrutar de uma refeição ao lado de um monte de gente que nunca mais vai poder comer. Meio maldoso. Krishna argumenta que comeu ao lado dos mortos dá sorte, e certamente tem dado sorte para ele. Apesar da natureza macabra do lugar, ele atrai muitos clientes curiosos por dia. Agora, de quem eram esses túmulos realmente é difícil dizer. A teoria atual é que sejam seguidores muçulmanos de um santo do século XVI. Sejam quem for, eu só espero que não venham reclamar do cheiro da comida. Pirâmide do Desconhecido. O município de Wakayama, no Japão, abriga um dos locais mais sagrados do país, o Monte Koya, um pico belíssimo e isolado na cordilheira Ki. O monge Kobodaishi, fundador da seita Shingon do budismo japonês, construiu seu dojo aqui há mais de 1.200 anos e acabou fazendo dele o seu local de descanso. Agora, mais de 200 mil monges budistas jazem aqui, mas vá até os fundos do cemitério e você vai encontrar um memorial mais estranho e misterioso do que qualquer outro. Essa imponente pirâmide de pequenas estátuas domina a paisagem ao seu redor. Mas para que serve? E por que algumas estátuas estão com babador? Bem, as da parte inferior não são só estátuas, elas são chamadas de Jizo, em homenagem a Jizo Bosatsu, a divindade budista padroeira das crianças e dos viajantes. Pais que perderam os filhos costumam rezar para Jizo pelo bem-estar de seus espíritos, e viajantes podem rezar por proteção antes de embarcar em uma jornada. Tá, mas e os babadores? Na cultura japonesa, o vermelho é associado a defesa contra o mal. Por isso, os visitantes colocam chapéus ou babadores vermelhos em Jizo, para proteger do perigo a si mesmos ou aos espíritos daqueles que já se foram. Os monumentos indefinidos que compõem o restante da pirâmide são chamados Muen Botoke e representam todas as pessoas que faleceram sem nenhuma conexão terrena, ou seja, pessoas sem filhos, corpos não identificados e etc. Simplificando, essa pirâmide é uma homenagem a todos aqueles que foram perdidos e esquecidos. Meio triste, mas bonito também. Um conto americano. O estado da Virgínia, o local de nascimento de George Washington, Thomas Jefferson e, claro, do refrigerante Mountain Dew. Mas você sabia que também é o local da lápide mais antiga dos Estados Unidos? Sim, essa placa de calcário preto de 2 metros de comprimento estava envolta em cimento na entrada de uma igreja de 400 anos em Jamestown e só foi devidamente escavada em 2018. Originalmente, a lápide gigantesca era adornada com incrustações de latão, mas embora tenham sido saqueadas há muito tempo, podemos ver que representavam um escudo, um pergaminho e um homem de armadura. Peraí, era um cavaleiro? Na Virgínia? Isso aí não era coisa da Europa? Arqueólogos confusos vasculharam registros empoeirados para tentar desvendar o mistério e acabaram descobrindo que o túmulo pertence a Sir George Eardley. Tá, mas quem era ele? Nascido na Inglaterra em 1588 em uma família de média riqueza, George serviu como soldado desde jovem e aos 21 anos, enquanto lutava na Holanda, se juntou a uma grande frota com destino à Virgínia. Após vários anos caçando ouro e lutando contra os nativos de Poitin, ele retornou à Inglaterra em 1616. Sua ausência não durou muito, já que apenas 2 anos depois foi nomeado Lorde Governador da Virgínia. Para impulsionar sua posição social, ele foi condecorado cavaleiro pelo rei James e enviado para salvar a Virgínia de dificuldades políticas e financeiras. Como Lorde Governador, estabeleceu um sistema jurídico de inspiração inglesa, administrou a distribuição de terras dos colonos e supervisionou a criação do primeiro governo representativo dos Estados Unidos. De forma menos lisonjeira, também supervisionou a chegada dos primeiros escravos africanos à Virgínia, antes de falecer em 1627 e ser enterrado ao lado de fora da igreja. Não é exatamente o cavaleiro de armadura brilhante que a gente esperava, mas não dá pra negar que teve uma vida bem interessante. Cidade dos Mortos.
Nas profundezas das montanhas do Cáucaso, na Rússia, longe de onde os moradores ousam pisar, há uma necrópole medieval que supostamente abriga as almas de cerca de 10 mil mortos. Esta é a Cidade dos Mortos, um conjunto assustador de 99 criptas com janelas, que existem aqui desde pelo menos o século XIII. Misteriosamente, ninguém sabe quem as construiu ou por quê. Claramente algum tipo de cemitério, mas por que construí-las feito uma vila? Alguns dizem que isso ajudou a economizar espaço, outros dizem que foram feitas seguindo a tradição indo-iraniana de enterrar os mortos acima do solo para respeitar a terra, mas sem nenhum registro é impossível afirmar com certeza. Seja como for, elas cumprem bem sua função. Devido à sua posição, são sopradas pelo vento no Vale do Rio e mantidas secas, mumificando os corpos naturalmente e retardando a decomposição. Mais tarde, durante os séculos 17 e 18, epidemias de peste devastaram a região, forçando os infectados a se isolarem nas criptas até que a doença finalmente os levasse. Hoje, turistas corajosos podem espiar pelas janelas e supostamente ver corpos tão bem preservados que ainda possuem carne nos ossos. Os moradores locais desaprovam isso, alertando que qualquer um que visite a Cidade dos Mortos corre o risco de jamais voltar. Eu não sei, eu só tenho uma pergunta: por que essas criptas têm janelas? Vamos falar de outra coisa antes que eu tenha pesadelos. Artes e criptas. Não sei vocês, mas poucas coisas me assustam como fantoches, mas parece que tem gente com uma perspectiva mais esclarecida sobre esses horrores humanoides. No lado sul da ilha indonésia de Sulawesi, o povo de Toraja comemora a morte de alguém fazendo uma estátua de madeira de quase 1 metro, que eles chamam de Tal-Tal. Esculpidos na madeira de uma jaqueira, os modelos de aparência um tanto sinistra podem ser altamente detalhados e se tornar representações visuais da alma do falecido. Durante o funeral, disse que a alma da pessoa habita o Tal-Tal e é carregada para inspecionar o evento. Se a alma estiver feliz com o funeral, seu espírito se moverá para a terra das almas, mas se ela não estiver feliz, vai permanecer como um fantasma raivoso. Portanto, é crucial que o Tal-Tal seja bem cuidado e que o funeral seja adequado. Cara, que perigo! Assim que o evento de 7 dias termina, o Tal-Tal é levado a um túmulo esculpido na face de um penhasco e colocado lá dentro junto com outros membros da tribo. O efeito geral pode parecer um tanto ameaçador, mas na realidade é algo bastante tocante. E assim chegamos ao fim do vídeo. Qual desses túmulos estranhos você gostaria de visitar? E você já ouviu falar de algum que eu não tenha falado aqui? Me conta nos comentários e eu te vejo na próxima.